Senhoras e senhores, doutores e doutoras. Tô brincando que esse é plágio pro Rodrigo, mas é só pra avisar que hoje ele não tá aqui com a gente, mas tá sempre presente nos nossos podcasts. Então, aproveitando as falas dele, sigam a gente nas redes sociais. Manda pro Jurídico, tá no YouTube, tá no Spotify, tá no Apple Podcast, tá em todos os canais, Instagram, tudo. Segue a gente, se inscreve nos nossos canais, curta nossos vídeos, compartilhe e também siga o Future Lawcast, siga Paulo Samico, Guilherme Totti, Tainá Carneiro, todos os nossos convidados, além, óbvio, Natália Dias, nossa co-host, co-apresentadora e sócia aqui do Manda pro Jurídico. Então, sem mais delongas, deixa a Natália, como sempre, apresentar nossos convidados. Oi, gente. Pessoal, a mesa hoje, ela tá tão pesada que eu tô com medo dela cair, dela desabar a qualquer momento aqui. Porque hoje a mesa está pesadíssima, assim. Eu vou começar falando pra vocês, antes de apresentar pra vocês, eu vou dizer para eles que eu acho vocês três figuras incríveis na área jurídica. Eu me inspiro em cada um de vocês. Eu olho pra cada um de vocês e penso, o que é que eu posso replicar na minha vida profissional? Porque vocês são profissionais excelentes, que fazem muito bem tudo que se propõe. Isso é dificílimo e todo mundo que conhece esses caras sabem do que eu tô falando. Nosso primeiro grande entrevistado de hoje é o senhor Guilherme Totti. Ele é Senior Global Operations na Gympass. E ele é fundador de uma coisa muito interessante que eu comecei a fazer parte, que é a CLOB. Gente, é um movimento de Legal Operations tão engajado. Se você fala de Legal Operations no Brasil e você ainda vê um pessoal tão engajado, solidário, um senso de comunidade, Gui, parabéns. Demais, ansiosa pra te ouvir falar. Quero um episódio pra gente falar só disso. Tainá, segunda vez aqui nesse programa, eu não estou sabendo o que falar pra essa mulher. Porque essa semana ela foi nomeada para fazer parte da Forbes Black. Gente, Forbes. A gente vem aqui e fala de Harvard, de Yale, mas agora eu tô falando de Forbes, Pedro. Speechless. Eu não sei mais, eu não sei. E além disso, ela ainda é co-CEO da Future Law. Ela é PhD Research na USP. E assim, essa mulher ainda estamos combinando na paleta, quer dizer que eu estou no caminho certo da minha vida. Sinais, eu busco sinais, encontrei sinais. E agora desse homem aqui, gente, Paulo Samico, não sei o que dizer. Esse homem encontrei, conheci no Rio Innovation Week. É a segunda vez que ele tá aqui na bancada, mas ele já esteve presente em vários episódios, seja criando Segunda conexão. não, terceira vez. Terceira vez? Terceira vez na bancada. Sim, você já tinha visto antes, você viu no episódio do Eduardo Gil e agora essa vez. Isso é verdade. É verdade, mas verdade. verdade. O Eduardo Gil, ele finalizou. Já pode pedir música no Fantástico. Já pode pedir música no Manda Já pro pode Jurídico. pedir um lugar cativo aqui. Você até sabe a música. Vamos bordar seu nome. Total, no meu coração. Samico, que é gerente da Mondelez, ele é colunista do Jota e ele está à frente dos maiores projetos jurídicos que estão acontecendo no Brasil. Esse cara, pra mim, é referência, de verdade. Eu quero falar sobre isso, porque eu aprendo e quero ensinar pra vocês também. Ele é referência em como você criar um branding profissional. Eu nunca vi alguém fazer isso tão bem quanto o Samico. Ele é LinkedIn Creator. E eu convivo com ele, converso com ele diariamente e aprendo com as postagens dele no LinkedIn. Então, se você não segue o Samico, a Tainá e o Gui, convido vocês a seguir, porque é uma aula e é de graça. Aproveita que é de graça. Gente, prazerzaço encontrar vocês aqui. Assim você deixa a gente constrangido, mas eu acho que nessas qualificações a melhor que eu tenho é fazer bons amigos, né? Não, mas é verdade, gente. Eu acho que isso aí tudo perde o valor, perde o sentido quando você não tem bons amigos, bons aliados, grandes referências profissionais ao seu lado. Então, acho que faz sentido a gente devolver também essa gentileza, né? A Nath é maravilhosa. Poxa, Pedro nem se fala, cara. E o Rodrigo, que não tá aqui também, eu sou ouvinte assíduo. E eles sabem disso. Verdade. Que todo episódio que sai, eu tô ali ouvindo durante a minha corrida. Inclusive, eles sabem que eu não vejo, eu só ouço. E tô ali o tempo inteiro comentando. Falei assim, gente, tá ótimo. Nota 10, 10. É um fã que tá aqui, gente. Perdoem porque é um fã. Gente... Não, é Pedro. verdade. Eu sabia que ele dá sempre feedback dos nossos episódios. É muito legal essa troca que a gente tem com ele. E, assim, esse livro também que a gente tá lançando aqui agora, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele, passa muito pelo Samico, porque essa questão que ele fala de amizade, esse senso de comunidade, da nossa parte, pelo menos, muito se iniciou por conta dele. Então, ele Verdade. que introduziu a gente ao Guilherme, a Tainá e a todo mundo que é dessa comunidade, que ele não só faz parte, como ele nos inseriu. Então, a gente é muito grato a ele por ter
nos propiciado isso, dá os feedbacks, está inserido aqui no Manda Pro Jurídico. Ele é a quinta figura do Manda Pro Jurídico. Isso aí é certo. Ele é aquele famoso quarto poder, a mão invisível do mercado. Ele tá sempre, É o ele tá sempre aqui. Como diz o Rodrigo, na nossa bolha virtuosa, ele é parte presente ali sempre. Então é muito legal. E eu queria começar já abrindo para vocês para falar primeiro sobre o livro, quais foram os desafios que vocês tiveram principalmente, de onde surgiu a ideia. Então, conta mais. A gente sabe um pouquinho, obviamente, que a gente participou, mas conta para os nossos ouvintes aí, para eles ficarem mais por dentro. Pô, primeiro é um super prazer estar aqui, tô adorando essa energia já super legal, enfim, todas as interações desde o começo. Fala só mais perto do microfone aí pra galera te ouvir 100%. Boa. Desde o começo do livro, das ideias, das trocas que a gente começou a ter, sempre foi uma energia muito pra cima e aqui tá muito legal, tô adorando já, muito legal. A ideia do livro, né, a gente já teve vários debates, eu até queria que você compartilhasse essa parte do criatividade, comportamento, inovação e processo, porque a nossa ideia é que esse livro, ele é um convite, a gente está começando esse movimento, né, mais de transformar o jurídico, de sair dessa bolha, de pegar cases do jurídico, começar a olhar para fora, olhar cases inspiradores no mercado, mas ele só vai começar a realmente mudar, a transformar, quando ele olha para dentro de si, quando ele olha para sua organização e fala, legal, eu entendi o que tem lá fora, como que eu posso aplicar aqui dentro? Como é que eu transformo o meu jurídico, a minha relação com os meus clientes internos? E aí isso muda completamente. Então é a partir disso que a gente decidiu, né? Até veio depois assim, nosso brainstorm de chamar de transformação jurídica, o chapéu, para não ficar só em criatividade e inovação, porque esse é o ponto. Mas sim, o que a gente quer com a criatividade e com a inovação? A gente quer transformar esse mercado. E aí eu queria que você falasse também, Samico, dessa parte do criatividade, enfim, da frase também. Gente, são 75 autores no total, contando conosco, com o pessoal do Manda Pro Jurídico, né? E uma das nossas queridíssimas autoras se chama Mariana Reis. Inclusive, é super importante vocês seguirem ela, porque ela é uma das cabeças que fala sobre construção de marca pessoal, estratégia para recolocação. Ela é uma super lead de RH, ela é fundadora da UpTalent, também uma outra grande empresa nesse sentido, uma grande consultoria. E a Mariana Reis sempre repetia nos cortes dela de Rio, gente, criatividade é comportamento, inovação é processo. Criatividade é Mari, pelo amor de Deus, essa frase é chiclete. Tá na minha cabeça, deixa eu compartilhar com as pessoas para ver se isso faz sentido mesmo. Aí falei com Tainá, falei com Guilherme Totti, dois loucos que sempre topam as aventuras, né? Mas assim, gente, faz sentido? E ao mesmo tempo surgia a encomenda e uma parceria da Future Law, depois a Tainá fala um pouco melhor, mas entre a Future Law e a Saraiva Ju, onde a gente chega e comenta, assim, poxa, existe uma oportunidade de a gente fazer um livro de cases de sucesso. E aí, nesse brainstorm, com essa frase em mente, a Mari super autorizou a gente usar. Falei assim, não, cara, faz sentido. E vocês estão passando por um momento de transformação jurídica em que é necessário vocês abrirem mente, trazerem pessoas para esse movimento. É um ecossistema que só cresce. Vambora. Eu falei assim, bom, beleza. Então, só com uma condição. Você tem que participar do projeto também. Que é o que a gente defende. Esse ambiente de multidisciplinariedade. Chamar as pessoas para irem junto com a gente, né? A Mari topou na hora. E aí a gente vendeu a ideia para Saraiva, né, dentro de um projeto bem estruturado, que foi o que o Gui comentou, é um convite. Então, o nosso objetivo é que seja, na realidade, um volume de muitos, né? Então, a gente teve aí a audácia, a ousadia de iniciar esse movimento de cases de sucesso indo um pouco além. A gente já fala muito sobre inovação. Eu acho que, e a gente está muito bem nisso, né? As pessoas que olham para esse movimento de direito, de inovação, de novas tecnologias, já entenderam que é necessário você pensar fora da caixinha para você entregar melhores resultados e se reposicionar no mercado. Mas e o passo anterior a isso? Como é que você chega em inovação? Será que a tua inovação está estruturada? Será que efetivamente você está enxergando a inovação como um meio para você chegar a um resultado satisfatório? Ou você está enxergando a inovação como um fim, o que é errado? Será que você está, de alguma forma, associando inovação a pura e simplesmente a tecnologia? Será que é só tecnologia mesmo? Então, decidimos, todos nós em consenso, a ir além, começar a falar sobre criatividade, que é a primeira etapa que realmente você precisa se atentar para você deixar a inovação fluir e ser parte natural de um processo. Tem que ser um meio. E aí, como o Gui comentou, o transformação jurídica, ele entra como um chapéu, que foi um pedido da Saraiva, justamente para marcar e chancelar todo esse movimento que a gente está iniciando.
E aí, eu acho que eu só vou antecipar rapidamente, mas eu já vou comentar que a gente conseguiu reunir tanta gente boa, gente. Aí você traz o criador do conceito de economia criativa, John Hawkins, Camila Farani prefaciando, Josi Jardim, fundadora do Jurídico de Saias, Maitei Schneider, do Transempregos e outras tantas iniciativas que buscam equidade e inclusão. Aí pronto, tá aqui, tá feito. Projeto bom junta gente boa, esse amigo. As pessoas são chamadas pelo projeto, é muito maior. Mas fala um pouquinho também da sua perspectiva, Tainá. Muitas perspectivas, mas enquanto eu via vocês, né, e a cada momento muda, eu fiquei olhando pra capa, né, e fiquei pensando no quanto significa cada escolha. E cada escolha que não foi aleatória. A gente não acredita em coincidências. E do designer que produziu esse conceito de uma chave, da cor que foi escolhida, o nome, os conceitos e a forma como ele está escrito, né? Que a gente tem criatividade em preto e comportamento em branco, inovação em preto e processo em branco. Criatividade e inovação, quando a gente olha numa primeira análise, na primeira camada, parecem conceitos muito abstratos. E o que a gente tentou fazer aqui olha, a gente acredita que a nossa realidade, ela está acontecendo dentro de uma exponencialidade. Ou seja, o que a gente está desenvolvendo hoje, a cada hora, a cada segundo, a cada ano que passa, se multiplica dentro de uma dimensão que a gente não consegue mensurar. E cada vez mais, essas habilidades que são de inovar e de ser criativo, elas se tornam chaves, elas se tornam essenciais para que a gente consiga lidar com as novas ferramentas que surgem. Então, aqui a gente percebeu, poxa, que legal, estamos nesse movimento aqui, a B2L foi fundada em 2017. A Future Law nasceu ali no final de 2017, início de 2018, com a proposta de preparar profissionais do direito para a realidade exponencial. E desde então, Paulo, Guilherme, vocês, dentro da nossa estrutura de desenvolvimento de cursos, como alunos, como desenvolvedores de conteúdos de diversas formas, estão produzindo conhecimento que a gente já consegue palpar. Então, hoje, a gente olha para as empresas, a gente olha para os departamentos jurídicos e para os escritórios e tem projeto concreto, tem comportamento e tem processo. Então, a palavra da criatividade, a noção da inovação, ela deixou de ser um conceito meramente abstrato e aí eu acho que verde tem a ver com esperança, verde tem muitos significados, mas eu também, dentro da minha visão mística de mundo, eu acredito que verde tem a ver com terra, aterramento, da gente colocar o pé no chão. E entender que por mais bonitos e abstratos e incríveis que seja pensar nesses conceitos e a gente entrar no mundo das ideias e começar a conjecturar, né, o que vai ser esse futuro, é comportamento e é processo. Então vamos colocar o pé no chão, vamos desenhar aqui qual é o prazo que a gente vai ter que entregar isso, qual que é o escopo desse projeto e vamos colocar as pessoas aqui para fazer brainstorm, para a gente pensar o que a gente quer realizar. E olha que incrível, em 2017 aqui eu tenho como marco a fundação da B2L, na Associação Brasileira de Law-Techs e Legal-Techs, a criação da Future Law. Em mais ou menos 5, 6 anos, a gente já criou conteúdo para juntar mais de 70 autores e para mostrar o que está sendo feito de concreto dentro do mercado. Então é muito interessante. E aí me surge uma dúvida pessoal, tá, gente? Isso é uma dúvida pessoal. Vocês estão idealizando e coordenando um projeto. E aí a gente falando, né, a gente está tirando o caráter de abstração da criatividade e da inovação para trazer para um aspecto prático. Beleza, quero ser criativo e inovar. Como é que eu começo? O que eu faço? E qual é a minha dúvida? Vocês todos estão também relacionados com o Legal Operations, como começar, relacionados com a CLOB. A gente também tem o Departamento Jurídico 4.0 e Legal Operations, que são obras colaborativas. Como é que é fazer uma obra colaborativa? Qual é o desafio? Porque eu imagino que seja enorme. Por exemplo, eu recebi os informes do Gui, eu falava, meu Deus, ele tá me dando o informe e para mais 74 pessoas. Não deve ser fácil. Então, assim, qual é o desafio de você entrar em contato, buscar um parceiro, de você conseguir reunir essas pessoas? Qual é a parte prática e, obviamente, muito desafiadora de você parir essa obra? Olha, eu acho que eu posso começar a falar que o grande desafio é você aplicar os mais valorosos conceitos da gestão, né? Uma gestão de processos, uma gestão de projeto, porque o nosso grande medo, e acho que é a bem da verdade, eu não tenho o menor problema revelar isso, é decepcionar.
é muita gente boa envolvida, é uma responsabilidade enorme quando alguém te concede esse presente, esse benefício de unir o teu nome num projeto, cara. Teu nome é o teu bem mais precioso. Uma vez que você pega essa folha de papel, amassa ela ou, de repente, coloca qualquer rabisco, você voltar ao status quo ante é praticamente impossível. Então, já começando do dia 1, né, do dia 0, por assim dizer. E aí você mencionou os 3 livros que eu tenho o enorme prazer de fazer parte. Nós 3, de alguma forma, estamos envolvidos nos 3 projetos, né? E aí a gente, quando faz o convite para o autor, e é óbvio que isso vem depois de uma super análise, de um estudo, entender se a pessoa ela se sentiria confortável e teria aptidão para poder falar sobre determinado assunto, passa por um processo editorial muito rígido, que é um conselho editorial para verificar a obra, enfim, a gente faz esse convite até trazendo poucos detalhes, seja por questões de confidencialidade a gente não pode liberar muito ainda, porque nem o termo ele chegou a ser assinado, ou seja, porque muitos projetos que vêm depois da própria obra ainda estão em processo de co-construção. Então, assim, eu acho que o grande desafio mesmo prático é gestão, Nath. E a gente cria algumas esteiras, né, Gui? A gente analisa textos para poder dividir com os autores e tenta proporcionar para eles justamente uma experiência do que é você ser autor de uma obra, porque todo esse projeto que a gente faz aqui é muito pela comunidade, não tem finalidade lucrativa nenhuma, assim como vocês são autores que cedem os direitos. Isso é super transparente. Então, o fato é, a gente está aqui pura e simplesmente engajado para poder fazer com que o ecossistema cresça, que as pessoas de uma oportunidade igual consigam atingir uma régua de maturidade equânime, né? E a gente possa movimentar bem o mercado. Então, te respondendo objetivamente, acho que o desafio é gestão. Uhum. O Paulo deu uma resposta bastante taurina, verde, aterrada, aqui, bem prática, mas vou dar uma resposta aqui do meu ascendente em aquário, que, assim, o pano de fundo pra gente ter coragem e energia pra mandar 77 e-mails, quase que semanalmente, é a gente vislumbrar uma realidade jurídica melhor e transformada. E a gente acreditar que isso aqui é uma das ferramentas pra gente chegar lá. Sim. Então, assim, tem muito propósito em tudo que é feito, sabe? E se não tiver isso, não tem processo que dê conta de tanto trabalho, porque é muito trabalhoso mesmo. E os prazos, né? Porque advogado, se não botar prazo, não cumpre nenhum, né? Não, e isso é uma coisa, né? Que a gente tá falando desse trabalho de gestão, dessa dificuldade e tudo, e saber diferenciar, que eu acho que também é a proposta do livro, né? Porque a gente tem que ter os momentos de criatividade, que a gente consegue dedicar, vamos fazer uma reunião, vamos gastar... A gente já gastou 5 horas numa reunião sobre esse livro e vamos dedicar nisso o que a gente acha que deve ser a estrutura, quais são os eixos, né? Porque esse livro ele tem 3 eixos e diversos artigos. Como é que a gente vai fazer isso? E aí depois a gente parte para a gestão operacional disso. Como é que a gente vai fazer? Quem serão as pessoas? Qual vai ser a experiência? Então a gente tenta separar isso muito bem, sabe? O que a gente entende como o ideal para a obra. E aí a gente tem momentos ou de ócio criativo, ou momentos de muito brainstorming, de muitas trocas. E aí depois a gente pensa nessa parte um pouco mais, não nem burocrata, né? Mas uma parte que você tem que colocar na massa mesmo, hands-on. E bastidores, o Gui não vai me deixar mentir. Quando a gente se reuniu pra gente poder fazer a estruturação, escolher alguns detalhes que depois a gente vai falar, né? Do QR Code, das tags e tudo mais, foi numa tarde pra noite de domingo. A gente investiu aqui, foi umas 6 horas, quase 6 horas de reunião online direto e foi tanto gasto de energia, porque eu acredito nisso, assim, foi tanto gasto de energia que no dia seguinte eu adoeci. Com certeza. Cara, que assim, eu dediquei tanto esforço, falei assim, cara, eu acho que é por isso e isso. E é um processo criativo que a gente constrói juntos, que eu acho que é tão legal, acho que é legal compartilhar isso, que assim, que é um ambiente de colaboração genuíno, onde efetivamente não tem certo e errado. E, cara, às vezes eu lanço... Isso faz parte, inclusive, de um dos artigos do livro que até a Karina Troncos que ela traz isso, o conceito de confiança criativa. A ideia ruim, ela é super necessária para você chegar numa ideia boa, porque ela é ponte para ela. Você não pode descartar as tuas ideias ruins. A gente faz umas 4, 5 horas falando ideia ruim. Ideia ruim. Não, gente, essa é a realidade. Então são 4 horas e 30 minutos de ideias ruins para em meia hora você definir. Mas isso é muito importante. E isso pra gente, pra advogado, e o Pedro reforçou bem,
às vezes é muito ruim na figura do advogado você admitir o erro. O advogado, ele não só tem problema com o prazo, ele tem problema com o erro também. E a gente também, a bem da verdade, a gente é assim porque a gente lida com muita responsabilidade. Mas nesse ambiente colaborativo e inovador, você precisa entender que o erro ele faz parte do processo. E a gente começava no começo lá das discussões, a gente começava a reunião falando, vamos nos libertar dessa marra, desse ego, vamos falar besteira, vamos falar qualquer coisa. E aí o que sair a gente vai anotando, a gente vai coletando. E aí permite que você tenha algum ambiente um pouco... Você cria um safe place no final do dia. Cara, eu achei muito interessante vocês falando, porque o Pedro tá aqui e infelizmente o Rodrigo não tá mais pra falar. As nossas melhores ideias do Manda Pro Jurídico surgem assim, né, Pedro? Inclusive o nome. Foi no brainstorm na minha casa. A Natália e o Rodrigo falando e eu aqui assim, caladão. Muita ideia ruim, muita ideia ruim. Eu falei, já sei, manda pro jurídico. Aí pronto, é isso. Mas, tem algum nome engraçado que vocês lembram que seria o podcast? Ou não pode revelar? Muito nome ruim. Não, assim, porque foi muito tempo, sabe? Eu sinceramente não lembro. Mas com certeza teve um nome muito ruim que a gente falou, nossa, claro que não. Muito nome ruim, muito nome ruim. Mas é engraçado, até o brainstorm é engraçado. Difícil. Uma vez eu vi uma palestra. O nome chega na frente, assim, né? Eu não me lembro agora de quem que foi, mas foi um cara meio coachingzão, assim, famoso. Tipo não foi o Bernardinho, mas tipo um Bernardinho da vida, assim, que tem uma pegada mais coach, assim, na forma de falar. Literalmente coach. De se portar, assim, nas palestras. E aí eu lembro que ele falou o seguinte, no brainstorm, ainda que você saiba que vai ter ideia merda, ideia ruim, que a pessoa vai falar besteira, incentiva ela a falar. E ele tava fazendo isso in-house em uma empresa. Ele falando que ele teve essa experiência in-house em uma empresa que eles precisavam fazer algum tipo de evolução lá pro negócio dele, no modelo de negócio dessa empresa, e não tava surgindo o que ele precisava, ele não tava encontrando ali dentro, ele precisava 2 funcionários participando. E aí ele falou, cara, se eu desincentivar, se eu ridicularizar a ideia do cara, a pessoa vai ficar constrangida e ela não vai querer falar. Então eu falo o seguinte, fala tudo que vocês quiserem, pode ser ruim, pode ser bom, não me interessa, eu preciso ouvir tudo. E aí deixou bem aberto. E aí ele falou, cara, realmente, tinha umas ideias assim que você falava, horroroso, mas eu falava, pô, muito legal, vamos, e aí, mais alguém? E aí? Parabéns pela contribuição! Porra, arrasou, mas vamos lá, vamos pensar em mais coisa. E ele meio que incentivando e a galera foi pegando pilha nessa dinâmica dele. E no final ele conseguiu o que ele efetivamente queria pra poder concluir aquilo ali que ele precisava dentro daquela empresa. O livro aqui tá caindo, mas a venda vai só aumentar, ela não vai cair não. Falei que o gancho do livro caindo era bom, gente, aqui E aí eu achei isso muito legal, porque o brainstorm tem muito isso. Se você começa o brainstorm e fala, pô, você tá falando merda, aí assim não vai funcionar. Cara, para! Que a pessoa não vai querer participar daquela dinâmica, ela vai ficar meio introspectiva e reativa. Então o legal é justamente ter essa participação e deixa. Toma um vinho, a gente tava bebendo vinho, conversando. Comendo uma pizza. Chama pizza, vai passear com o cachorro, volta. Fala bobagem, fala da vida pessoal, fala da vida profissional. Ô, Pedro, e os ganchos maravilhosos que a gente escuta, o problema de você ser fã é isso, né? O que vai acontecer com a pessoa que não seguiu o Manda nas redes sociais e que não comprar o livro? Vai cair igual esse livro aqui, mas aí quando cair vai bater com a cabeça e vai morrer. Vai quebrar o dente, Pedro, vai quebrar Isso aqui é uma praga que eu já tô jogando aqui, ó, com os meus ascendentes em leão, escorpião, lua, estrela, tudo aí. Gente, tava conversando aqui com a Natália. O papo antes era signo da gente começar, né? Aí a gente pergunta pro Pedro de ascendente, ele fala assim, não, meu pai é minha mãe, tipo, de família na cabeça, né? Você vê que o cara é advogado mesmo, ele não sai da persona advogada. Mas, gente, tem coisas muito importantes que eu queria falar aqui, 2 especificamente para a audiência, não para essa galera que está aqui na minha frente. Essa galera produziu esse livro ao mesmo tempo em que estava fazendo uma série de projetos. Eu nunca vi gente tão fazedora, assim. Faz muito bem. É isso que me espanta, tá, gente? Porque eu não convivo com poucas pessoas, eu convivo com muitas profissionalmente. E tudo que vocês pegam pra fazer, fazem muito bem. E isso é muito louco, porque eu sei o trabalho que dá ter uma abrangência profissional em que você quer atuar em várias frentes, dá trabalho pra caramba, gente, é desgastante pra caramba. Então, quando você escuta alguém falando assim, cara, eu fiquei 6 horas fazendo um brainstorm, e aí parece que foi muito simples, e que aí a identidade visual foi simples, e que a estrutura foi simples, e que a escolha dos autores foi simples. Não é simples. E aí o fato é, quer que alguma coisa role na sua vida? Dedica. O sucesso, ele é proporcional a dedicação que a gente emprega nas coisas. Infelizmente, o Pedro sempre fala isso, eu acho fantástico. Não tem almoço grátis, não tem saída fácil. Se tiver, você me conta e a gente vai criar uma collab e vai vender junto na internet. Porque, a princípio, não tem. E uma outra coisa que eu queria falar, que eu sou super holística e mística, que nem a Tainá.
Uma vez me perguntaram, recentemente, numa palestra que eu dei, falaram qual era o meu propósito. E não foi na palestra, uma pessoa me abordou e falou qual era o meu propósito, se eu sabia, se eu sempre soube qual era o meu propósito. E aí, eu fiquei meio desprevenida, sabe? Eu achei uma pergunta muito difícil, né? Imagina, Gui, qual é o seu propósito? Você fica... E aí, na hora me ocorreu, eu falei, cara, eu acho que meu propósito aconteceu. Eu acho que ele surgiu. Eu acho que as oportunidades, elas vão surgindo, a gente se dedica a elas, a gente dá nossa energia para elas, às vezes demais, e aí o propósito se materializa. Então, eu não acho, Natália, que o propósito vem antes. Eu acho que ele vem durante, às vezes depois. E ele é o que faz dar sentido, porque é ele que sustenta. Eu tô com a Tainá. O processo é importantíssimo, você criar um processo estruturado, você conseguir definir funções específicas para um grupo, como vocês três fizeram a coordenação e idealização. Mas se você não tiver o senso de propósito, você não fica, porque vocês fazem isso e mais 10 coisas ao mesmo tempo. Qual seria o sentido? Então, assim, eu fico gratíssima de existirem pessoas como vocês que fazem isso aí, porque não é mole, não. Ô, Nath, caminho se faz caminhando. Caminho se faz caminhando. E eu vou passar aqui o microfone para Paulo, porque o Paulo tem uma frase, uma colocação que ela tá presente em todos os projetos que eu já participei com o Paulo, que é o seguinte: cara, as pessoas estão confiando o nome delas em mim, sabe? Então, como que eu não vou dar meu nome aqui, sabe? Como que eu não vou Meu sangue! isso aqui? Porque as pessoas têm... Ó, é 70 aqui, é mais 60 no outro e mais 100 no outro. Como que eu vou gerar esse nível de... Não vou ter esse comprometimento. Como que eu vou gerar esse nível de frustração para tanta gente? Então, também tem que... você tem que ter uma conexão de uma consciência que cara, eu estou conectado às pessoas. Isso aqui é um objeto que é fruto de gente. E tudo que a gente produz no pano de fundo é gente. E gente é pra brilhar. Isso que a Thay falou é super importante, porque além daquele ponto do nome, né? Que eu acho que é um presente totalmente intangível que as pessoas dão pra gente, essa confiança de alguma forma associar o nome delas ao projeto, e o retorno tem que ser na mesma proporção. E você trouxe um ponto que eu também sempre faço essa reflexão, né? Tudo é proporcional à dedicação, ao tempo que você investe, à sua atenção, né? E eu gosto sempre de usar uma frase que fica muito claro nas nossas vidas o que a gente deve se comprometer, que é: não espere um retorno de milhões se você tem envolvimento de centavos, né? Você tem que dedicar o teu tempo e a sua atenção para aquela coisa realmente dar certo e fazer acontecer. É claro, né, gente? A gente não vai ser aqui sonhador e dizer que tudo vai ser sempre na mesma proporção que você está esperando, os posts vão engajar tão bem como a gente espera, o episódio do Manda vai viralizar, o livro vai vender, mas o que deixa a gente, de fato, tranquilo no final do dia é que quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, a gente deu o nosso melhor. A gente tem que dar o nosso melhor. Assim, cara, eu fiz tudo o que eu poderia fazer para não ter o arrependimento. Sim. Porque o arrependimento, assim, eu acho que ele é um grande inimigo da criatividade. Porque ele vai te frustrar, né? Você não vai se sentir motivado a tentar novamente, e a gente entra naquele ciclo que não é virtuoso, não é a bolha virtuosa que vocês tanto falam, e que deixa a gente desmotivado, né? E eu sinceramente acho que quando você se predispõe a ter esse comportamento corajoso, engajado, ousado, com bastante coragem, né? Como diria nosso queridíssimo Guimarães Rosa, que a vida que é da gente é coragem, você tá só colecionando resultados. E esses resultados podem não ser um episódio de podcast que viralizou, pode não ser um livro que vendeu bem, pode não ser um post que teve bastante likes, mas, cara, teve o teu sangue, teve o teu suor, teve a tua energia, e que você tá ali satisfeito que você fez o possível. Às vezes as energias do universo ou outras situações não te levam ao sucesso, mas eu acho que só o fato de você se comprometer e se dedicar, cara, isso já te deu um retorno maravilhoso. É verdade, você falou um ponto muito legal que é sobre coragem. Porque quando você bota o nome, não só o seu, de outras pessoas, você tem que ter coragem para entrar naquele projeto
e não só entrar no projeto, como dar o sangue pra fazer aquilo dar certo. Eu fiz um treinamento de liderança chamado Arita Leader Training, que é em São Paulo. Você fica 3 dias num lugar que eles pré-determinam, geralmente um hotel fazenda, e você não pode ter contato nenhum com o mundo exterior. Você não pode ter contato com o celular, é tudo ali, coisa. E um dos grandes detalhes desse treinamento de liderança que eles fazem lá é justamente a coragem. Então, eles já sabem do seu histórico, eles já sabem das pessoas que estão ali, eles propositalmente botam pessoas conflitantes e estimulam muito você ter a coragem de desafiar coisas que no perfil que eles traçaram de você, eles não identificaram que aquilo você teria coragem de dar aquele passo adiante. E eles botam esse conflito para durante esses 3 dias você trabalhar isso e ter coragem de dar o passo que você talvez não daria se você tivesse calado na sua casa pensando, você falar, não, acho que eu não vou fazer isso, porque se eu lançar o livro, será que todo mundo vai curtir? Será que vai vender? Sim. Será que as pessoas vão aceitar o meu convite para escrever o livro? Será que vai ficar legal? Será que a crítica vai apoiar, vai aplaudir a nossa iniciativa? Então, a coragem de você fazer, ela tem que ser muito valorizada porque, cara, eu vou pegar e vou fazer. E vou pegar e vou fazer dar certo. Eu vou chamar o Guilherme, eu vou chamar a Tainá, eu vou chamar o Pedro, eu vou chamar a Natália, eu vou chamar mais 75 autores pra escrever isso aqui. E eu quero que dê certo, que eu quero que bote meu nome, eu quero que o nome deles alavanque. Eu quero que quando as pessoas peguem pra ir no livro, elas vão falar, cara, esse livro me agregou muito, me acrescentou muito. Porque as pessoas que se dedicaram a escrever ele, participar desse projeto, estavam realmente imbuídas pra fazer ele dar certo. E eu acho que isso é muito legal. Pedro, e a gente tá falando de coragem de errar também, porque a gente não é um artigo, a gente não é um livro, a gente não é um podcast, a gente não é um episódio. Então, assim, viralizando, não viralizando, eu acredito muito numa frase, assim, eu não tenho nenhuma tatuagem, né? Mas se eu fosse tatuar uma frase... O Guilherme também não tem. Vamos juntos, Gui, vamos Isso juntos, é só uma Guilherme, seu meia, na tatuador. verdade é uma meia. Cara, mas se eu fosse tatuar uma frase, que eu acredito nisso pra absolutamente todas as fases da nossa vida, é que tudo passa, sabe? E então a gente pode estar no auge, no vídeo que mais viralizou, que atingiu milhões de views, até aquele vídeo foi completamente fracassado, que todo mundo odiou e você ganhou um monte de hater. Vai passar no sucesso, na vitória, na perda. E o importante é o conjunto. Eu acredito muito nisso. O importante é o conjunto da obra. É isso. Sabe? E você tem que ter coragem pra lidar não só com o sucesso do vídeo que viralizou isso. E é saber O lidar com importante aquele é ter novo é a processo, constância, a como continuidade. a coragem também de superar um isso. vídeo que não E tá viralizou tudo no teu bem, é que exemplo, vocês por falaram do exemplo, e brainstorm. continuar seguindo Cara, na vai tua ter um monte carreira. pra você chegar na ideia ótima, você tem que ter um monte de ideia mais ou menos. Sim. E tem uma coisa, eu tenho um produtor musical que eu adoro, que é o Rick Rubin. Ele fala que ele não entende nada de instrumento, nada de técnicas de música, mas ele entende do que ele gosta. E aí ele já produziu Paul McCartney, Rolling Stones, todos os artistas maiores que a gente tem. Ele fala que o processo criativo, na verdade, é isso, é de você testar, é de você falar qualquer porcaria, e no final vai sair algo legal. E se você está satisfeito, pessoalmente satisfeito com o seu crivo, que é a sua criatividade, né, que é como as suas experiências encaram alguma coisa nova, o negócio já é bom, ele já funciona. Se ele é bom pra você, se ele faz sentido com base em toda a sua história, tá fazendo sentido, já vale a pena. Independentemente do que vai bombar. Sounds good, it is good. It is good. Eu acho que é. E é fantástico isso, porque você não fica dependendo de rede social no final, não fica dependendo... Você fez o negócio, você tá confortável, vai lançar e é isso, sabe? Então, O que vocês estão falando de um jeito muito explicado e claro é a gente abrir mão do ego, né? Exato. Isso é você conseguir afastar o ego. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas acho que tudo está assim conectado. Então, se você me deixar, eu vou de advogada para jovem mística muito rápido. Cuidado, fiquem atentos. Eu acabei de perder um gatinho, foi difícil essa semana, e eu fiquei lendo um livro que eu gosto, que é um livro budista, que me acalenta nesses momentos difíceis. E tudo que o livro fala tem a ver com essa questão de se libertar do ego. E o que a gente pode trazer isso de uma forma prática, de uma forma de processo, a gente não pode ter medo de dar a cara. E a gente tem que ser... a gente não pode ter medo de dar cara, a gente não pode se apegar às coisas, a gente tem que ser livre. Mas a gente trazendo agora mais para detalhes do livro, o que eu queria que vocês contassem? Esse livro, e a gente sabe, eu e Pedro, porque a gente participou, mas ele é cheio de detalhes. Ele tem um monte de detalhes, ele é todo pensado. Eu queria que vocês trouxessem... Tudo! Falando Eu em queria que Jung. vocês trouxessem quais são os detalhes do livro. Ó, começando em Jungiano, a Thay puxa um ótimo assunto. A gente já traz o subtítulo, né? Que é o jurídico olhando pra dentro e despertando o universo criativo. Né, doutor Guilherme? Esse foi demais. É que eu adoro, né? Enfim, na época... Você gosta de Jung? Gosto de Jung, gosto muito, enfim, psicanálise. Deixa eu contar um fun fact. Quando eu comecei a ficar com o meu atual marido, eu tinha...
também gostava de Jung, gosto de, enfim. E tinha o livro vermelho. Sabe o livro vermelho? Eu tava quase comprando ele ontem. E aí, o meu... Então, o livro, juro! O livro, tinha assim, o livro vermelho. Aí, quando o meu marido, meu ficante, na época, não era nem namorado, pegou o livro, ele falou, esse livro é comunista, Natália? Cara do Diego, né? Esse livro é comunista, Natália? Eu falei, não, meu amor, dá um Google. Não. Enfim, segue. Quer ser um divisor de águas ali, né? Mas foi muito engraçado, de verdade, genuíno, assim. É comunista, Natália? Eu falei, não, meu amor, abre, vê as figuras. Vê se você acha que vai ter alguma coisa a ver. Eu adoro. A minha namorada adora abrir os livros que eu tenho do Jung em casa pelas figuras. As figuras são lindas. Maravilhoso. Não, e foi a ideia que a gente teve, né? O que eu tava falando do jurídico olhar pra fora e se inspirar é a frase do Jung, né? Que quem olha pra fora sonha e quem olha pra dentro desperta. E a gente colocou o jurídico olhando pra dentro e despertando esse universo criativo. Que ele começa a olhar pros seus cases, olhar pros seus processos internos, como ele consegue aplicar os seus momentos de criatividade pra dentro da operação de verdade. Então não é só um processo corporativo no final do dia, nunca é só um processo corporativo. E sim o quanto você está disposto a olhar para isso. Então é esse exercício de reflexão que a gente acaba fazendo. Eu adorei esse subtítulo. Vocês conhecem a Maya Angelou, acho que é assim que se fala o nome dela, né? Uma poetisa norte-americana. E ela defende o seguinte, você não pode esgotar a criatividade. Quanto mais você usa ela, quanto mais você exercita, mais você tem criatividade. Isso aqui é interessante. Então, mais ela expande. E aí, trazendo até um pouco antes do lançamento do livro, quando a gente elaborou a estratégia de divulgação, o Jota foi o nosso super parceiro nesse sentido. A gente decidiu dividir o título, né, em 2 grandes artigos. O primeiro, Criatividade é Comportamento, e o segundo, Inovação é Processo. E calhou da gente... ou foi estrategicamente pensado, vamos deixar isso no ar. Né? Mas o fato é que a gente também estava lançando um curso de Soft Skills para o Mercado Jurídico 4.0, no qual você nos honrou sendo a nossa professora de comunicação, né? E aí foi tudo no mesmo barco quando a gente lança o Criatividade a Comportamento na mesma semana, e aí sim foi coisa do destino, né? Que foi lançado um estudo, salvo engano, da IBM, eu não lembro agora de cabeça, depois a gente pode até compartilhar o estudo certinho, mas foi até objeto de um post, onde mais de 1.500 CEOs no mundo inteiro foram entrevistados, e mais de 80% deles responderam que o principal skill que diferencia um profissional para se destacar no mercado é a criatividade. Aí a gente destacou isso no post do Jota e foi o maior burburinho, porque de fato criatividade é um comportamento, né? Você precisa olhar o teu comportamento, o teu dia a dia, para poder ver se na tua estratégia pessoal, com a tua família, com os teus amigos e também com a tua estratégia profissional de você lidar com a vida, os obstáculos que ela impõe, você está sendo criativo, você está realmente trazendo pontos e tópicos interessantes para poder espalhar para as pessoas o quão impactante é a tua presença nesse mundo. Samico, como você acha, antes da Tainá começar a falar, como você acha que a gente pode se tornar mais criativo? Você acha que tem uma receita para isso? Você responde isso aqui e eu só queria fazer um adendo. A gente está vendo Barroso anunciando que está desenvolvendo sistemas de inteligência artificial, a gente está vendo uma tomada exponencial de novas tecnologias avançando dentro da realidade jurídica, que é uma realidade de comunicação. A gente trabalha escrevendo e falando. Escutando de vez em quando, né? A gente precisa treinar a escutatória, mas escrevemos e falamos muito. E a inteligência artificial, o ChatGPT, a inteligência artificial generativa tem justamente essa proposta. E aí, como que conciliamos? Esse talvez seja o livro mais relevante da atual era jurídica. A gente supera essa realidade e amalgama o uso dessa nova tecnologia que é inevitável através da criatividade, e apenas através da criatividade. Ah, cara, como é que eu vou falar depois disso, né? Você só me coloca em saia justa. Cara, eu ia até comentar também, antes de tudo, quando a gente tá falando de tatuagem, que eu também tenho uma tatuagem que eu fiz no início da faculdade, que é as leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Então eu acho que eu já sempre estive imbuída com essa ideia de criatividade, mas depois que você falou isso, eu acho que eu vou apagar Drummond e botar Tainá na minha costela. Carneiro, Tainá. Antes era Drummond, agora eu vou botar Tainá.
Mas, ó, eu vou falar um pouquinho pra vocês do que a gente colocou lá no artigo Criatividade a Comportamento que tá no Jota. Isso eu sempre gosto de falar assim, o Jota é o nosso super parceiro, porque a gente se compromete junto com eles a entregar conteúdo além do que está aqui, né? Então, tudo que tem lá nos artigos que divulgam de alguma forma, fazem marketing de conteúdo para a obra, são ideias novas, ideias complementares ao que já está aqui no livro, né? E de fato é o canal da inovação, né? Tenho a sorte de ser coordenador de uma coluna lá, Legal in Business, no qual a Club tem também um espaço mensal. E ali a gente consegue extrair um pouquinho da minha visão de mundo, da visão da Thay e do Guilherme. Que a primeira coisa é você exercitar a tua escutativa. A gente vive num mundo muito ansioso, onde as pessoas querem falar, mas talvez você ouvindo mais, usando a empatia como a tua principal estratégia de ser profissional e de ser humano antes de tudo, talvez você vá refletir mais sobre as tuas atitudes, os teus projetos, a tua conduta e efetivamente trazer algo criativo, algo novo, algo que agrade a todos, algo mais eficiente, algo mais eficaz, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é benchmark, é exaustão, troca. Aqui a gente está falando de gestão jurídica, aqui a gente não está falando de absolutamente nada concorrencial, a gente não está falando de estratégia comercial, a gente não está falando de nada que vá te deixar inibido ou até, de uma certa forma, com medo a trocar com as pessoas. E faz todo sentido você trocar a exaustão. O Manda estimula muito isso. Quem é esperto, quem é atento e quem não está aqui de bobeira, já pegou todos os convidados do Manda para o Jurídico, já seguiu no LinkedIn, já está ali atento aos rios que o Manda solta, porque é conteúdo, gente, de qualidade. E aí eu já levo estrategicamente o lifelong learning. Que, gente, o Manda para o Jurídico, eu acho que quem lê, gente, pelo amor de Deus, assim, o artigo do Manda está excepcional, porque é uma estratégia muito inovadora você usar um podcast para entregar conteúdo. E é conteúdo de qualidade. E aqui, de novo, é um fã falando, né? Porque você está ouvindo 3 grandes advogados em episódios que ainda tem convidados para ilustrar, você aprende, se diverte, ri, diz juridiquês, né? E você tá ali o tempo inteiro se divertindo e aprendendo num processo fluido, sem aquela pressão de, nossa, na graduação, né, tá, eu vou estudar para poder fazer a prova e depois você tira o teu compromisso de aprender. Não, aqui é natural, é orgânico. Já passou de ano. Pois é. Eu acho que um outro ponto também, eu acho que é muito importante a gente destacar isso, que criatividade é comportamento, inovação é processo, também como estratégia de criatividade, respondendo a tua pergunta, ele faz uma das grandes amarras que é com a multidisciplinariedade. Nós temos a Mariana Reis de RH, a Karina Troncos de UX Design e Tecnologia e outros inúmeros autores que, de alguma forma, não conversam diretamente com a realidade jurídica, mas que nos ensinam, né, a cada vez mais olhar para fora para você arrumar as coisas dentro de casa. E aí, pegando um gancho das tuas falas anteriores, né, sobre ego, o Gustavo Coelho, que está aqui no livro com a gente, ele fala muito sobre isso, que a gente tem que pensar mais sobre o ecossistema e diminuir o egossistema, né? Então a gente tem que estar o tempo inteiro olhando para a nossa profissão e realmente desconstruindo ela dentro dessa estratégia de transformação jurídica. E foi parte desse processo que a gente teve, assim. A gente não ficou só lendo questões jurídicas para pensar no livro. A gente tem o John Hawkins, que você começou falando, de economia criativa, a Maite Schneider, que é maravilhosa. A gente leu muito o Austin Kleon, que ele fala aquele livro, O Hobby como Artista, Mostra o Trabalho, Siga em Frente. A gente copiou de muitas fontes, muitas inspirações. Então esse papel da multidisciplinaridade, que a gente até tinha falado, né, que a gente entendia como tendência para 23, só que não é para 2023, é para 2024, é sempre, né? Então acho que esse trabalho de se libertar, não ficar preso nesse mercado jurídico. A gente tá numa bolha no final, né? E a gente tem que começar a expandir. Uma coisa que eu tenho falado bastante, mas é porque eu acredito muito. Eu brinco que eu tô ficando muito repetitiva, mas é porque eu acredito muito em determinadas coisas que eu penso. Que é a nossa potencialidade, nosso potencial de se expandir profissionalmente, usando habilidades criativas, tem a ver com a nossa potencialidade de nos expandir. E como é que você se expande? Você se expande gostando de um produtor musical, você se expande gostando de triatlo, você se expande estudando, lendo outras coisas, correndo. É assim que a gente se expande. Então eu fiz a pergunta pro Samico
E respondendo a minha própria pergunta, deixando o ego de lado, mas usando ele um pouquinho aqui. Repertório, né, Nath? Repertório. É ter repertório. E ter repertório eu acho que tem a ver com buscar coisas para além da nossa profissão. Para além do que a gente é. A Tainá falou brilhantemente, assim, o nosso aspecto profissional, a Natália aqui é advogada, a Natália podcast, é uma parte de mim. E tem umas dezenas de outras mais que estão ali para ser expandidas. E quando elas se expandem, eu consigo trazer aqui, ser uma podcaster melhor, eu consigo ser uma pessoa à frente do departamento jurídico melhor, eu consigo ser uma escritora melhor. Mas vocês ainda não me contaram os detalhes que estão nesse livro. Posso começar, ó. Tava Guilherme e Tainá aqui, vendo quem ia falar primeiro, eu peguei o microfone. Eu sou carioca, né, gente? Carioca tem o seu jeitinho. Eles são muito educados. E aí, falando justamente sobre ser carioca, nós temos a esmagadora sorte, eu sempre falo isso, sorte, privilégio, mas também acho que é o mundo retornando pra gente as coisas boas que a gente acaba gerando, né? Então o poder público ele começa a dialogar com as obras coletivas que a gente está construindo juntos, né? Nós temos o poder público do Executivo Municipal, representado pelo Chicão Bulhões e pela Karina Quirino, que são maravilhosos, tentam o tempo inteiro trazer coisas boas para a cidade do Rio de Janeiro, e um dos grandes produtos dele é o sandbox regulatório, né? Que a gente está tentando fazer com que a nossa cidade seja cada vez mais referência em inovação e tecnologia. Tem um artigo deles super importante no nosso livro. Pedro Duarte, vereador da cidade do Rio de Janeiro, também presente aqui, compartilhando a sua experiência sobre criatividade e inovação no Legislativo Municipal, né? E eu acho que dentro da estrutura e os detalhes do livro que você pede, a gente resolveu fazer uma experiência diferente para os nossos leitores em dois aspectos. Acho que Gui e Tainá vão falar melhor, que a primeira coisa é uma experiência entre mundos, né? A gente convida o leitor a sair do físico para ir para o digital, onde a gente oportuniza, e o Manda fez isso, né? Alguns leitores a verem vídeos com conteúdo adicional ou como um reforço ao conteúdo já proposto no livro, presentes em QR Code. Né? Então, na primeira página do livro, nós temos a plataforma do Saraiva Conecta, né? Onde, se você pegar o seu celular, entra no QR Code, você vai estar uma lista ali de vídeos para você se conectar e ver os vídeos dos teus autores, né? Você enquanto leitor, e aumentar ainda a tua bagagem de conhecimento. E nós temos as tags, né? Quando você abre uma obra coletiva, muitas vezes você tem que prestar atenção no título e entender qual é o assunto que está falando. E o que a gente pensou? Foi assim, poxa, vamos criar umas tags, umas hashtags para poder entender qual é o assunto principal daquele livro. Aí a gente fala de skills, de comunidade, de legal ops, de ESG, que inclusive é tema do brinco da Nath, de ervilha. Então, a gente tá falando de coisas maravilhosas aqui. Gestão jurídica, cara, tem regulatório, que inclusive tem um artigo maravilhoso da Carolina Fidalgo e da Larissa Camargo sobre regulação de cannabis. A gente jura que o livro não é verde por conta desse artigo. Então, assim, gente, são muitos detalhes que a gente vai ficar aqui falando o tempo inteiro. Eu vou parar de falar pro Gui começar. E que a gente entendeu também o que conectava esses artigos não era necessariamente o tema de skills, o tema de legal ops, era o tema de criatividade e comportamento, que trazia um conhecimento mais geral da pessoa sobre determinado assunto. E aí o inovação é processo que ele vira os cases mais práticos. Então ele não está conectado por, os dois falam de gestão jurídica, os dois falam de legal ops, os dois falam de comportamento. Não, é outra questão, acho que é um pouco maior, né? Por isso que o livro acabou tendo 3 eixos. O livro de Legal Ops a gente fez 8 eixos. Esse a gente cortou, fez 3 eixos para ficar super claro qual que era o propósito do livro no final do dia. Né? E esses 3 eixos, eles têm uma explicação. O primeiro eixo, ele é o despertar criativo. Aí se você traz mais ideias de pessoas que são um pouco fora da caixinha do direito, para te ensinar de fato, cara, como é que eu chego lá? Como é que eu faço esse despertar, né? O segundo é criatividade e comportamento. Então as pessoas já estão começando a internalizar esse despertar criativo e já está dando sinais ali de uma entrega de produto de valor. E o último é inovação é processo. O último eixo tem resultados práticos de onde a gente pode observar que a inovação de fato fez parte de um processo para você entregar um conteúdo de qualidade e você vê que aquela pessoa tem um repertório repetitivo. Eu acho que tem 2 artigos que eu acho que é super importante a gente destacar também, que versam muito com a nossa realidade e fazem
parte dessa hashtag das tags que a gente está dividindo os artigos, né? Primeiro é do Paulo Silvestre, que lançou um livro maravilhoso de transformação jurídica, na realidade se chama Direito em Transformação. Acho que o livro dele, assim, é um verdadeiro aprendizado. E aquela ideia que é o Bruno Feigelson, que ele também sempre fala, um dos nossos autores, até vai falar um pouquinho do artigo que eles escreveram juntos, mas o Bruno ele sempre fala que existe um tema sempre à espera de um autor. O Bruno, salvo engano, ele estava aqui no episódio, se o Rodrigo tivesse aqui, ele ia saber. Ele ia saber. O Bruno, ele sempre fala isso, cara, tem um tema esperando um autor. Quando a pessoa para poder sentar e escrever, vira sucesso porque tá ali quicando e ninguém teve esse olhar crítico para poder ali buscar, né? E outra coisa que o Bruno também sempre fala é que a maior das inovações, não tem jeito, é livro. É impressionante, né? A gente está aqui o tempo inteiro falando de inteligência artificial, automação, mas o que une a gente é um livro, porque acho que o Gutenberg não tinha noção quando ele realmente pegou a imprensa e falou assim, cara, eu vou fazer uma coisa que não adianta vir com o computador, não adianta a Apple trazer iPhone 15, cara, vai ser meu livro que vai movimentar a sociedade. Gutenberg é o cara. Mas, gente, o outro artigo que eu queria falar também, que é maravilhoso, é da Tatiana Coutinho. A Tati Coutinho, ela inaugura a tag de Data Privacy e ela fala de um case embrionário da Garota de Berlim. Então, quem lida muito com privacidade precisa dar uma lida nesse texto porque tá incrível. Tá muito incrível. Eu vou falar eu não vou nem falar do meu artigo não com o Bruno, porque é sobre criatividade e é sobre inteligência artificial e é sobre a abertura, a oportunidade que surge da gente encampar a ferramenta inteligência artificial, que é uma ferramenta disponibilizada também de forma gratuita, para garantir a continuidade da nossa educação, o lifelong learning. Então, inteligência artificial como ferramenta de autodesenvolvimento. É sobre isso o livro, mas o que eu quero falar é de uma super parceira nossa. Livro é feito de gente, né? Ideias são feitas de gente, projetos são feitos de gente. E quando eu olho para a lista de pessoas que foram convidadas para desenvolver cada um desses artigos, eu vejo rostos de pessoas com quem a gente já teve um encontro, uma história, um aprendizado. E aqui eu quero falar especificamente da Rafa. É a Rafa Corte. Ela é diretora jurídica da Cirela, e a Rafa, eu captei aqui enquanto olhava o livro, ela fala de um flop. Ela fala de um projeto que deu errado. E eu acho muito generoso a Rafa, do lugar onde ela está, onde ela tem tantos projetos de sucesso, ela falar de um projeto que não foi bem sucedido, mas que ainda assim trouxe aprendizados. Então, esse é um livro que demonstra, na prática, como que, para a gente chegar na melhor ideia possível, a gente precisa passar por várias ideias medianas, várias ideias nada a ver, né? E eu quero agradecer aqui a Rafa também por compartilhar esse flop. Porque os flops são muito importantes. A gente, nas redes sociais, compartilha tantas conquistas, né? Tantos sucessos. E é muito importante a gente ter um espaço também para compartilhar o que não deu errado. E eu acho que a gente aprende muito com nossos erros também. Então, assim, com certeza, esse flop dela, ela usou para alavancar o projeto de sucesso que vieram depois desse com, assim, não tenho nem dúvida. Mesmo sem conhecê-la pessoalmente, tenho certeza que isso alavancou pra ela chegar na posição que ela tá hoje. E falando em flops, teve algum... Me dera deixa, eu nem ia perguntar, mas... e aí, teve algum... Tem alguma coisa interessante pra gente dar pra audiência também? Que a gente tá aqui, né? Tem... Mas o quê? Flop nosso ou... do livro, alguma coisa engraçada que aconteceu, que era pra ser, não deu errado, alguma coisa engraçada. Não, então... eu acho que antes de falar da Camila, acho que a gente podia falar do chaveiro. Mostrar pro pessoal do chaveiro. Gente, ele é muito blogueiro. Muito blogueiro! Entendi, minha namorada é TikTok. Aqui, ó. Ficou lindo demais, gente. Vocês são demais. Olha aí. Não, a Camila Farani, ela escreveu o nosso prefácio, né? E que conhece Shark Tank, todo esse ambiente de negócios, ela é uma das super entusiastas, né? Inclusive, ela é uma das criadoras do Rio Innovation Week e ela super honrou a gente prefaciando a obra porque tá aí uma coisa que muita gente não sabe. Ela é advogada. Eu não sabia. Ela é advogada e ela falou assim, cara, para poder escrever um livro dessa magnitude, eu vou falar sobre a necessidade de reconstruir o direito.
Aí ela coloca no prefácio o re entre parênteses, né? Onde a gente está o tempo inteiro construindo o direito, porque o direito é uma ciência que, querendo ou não, ela está evoluindo constantemente de acordo com a sociedade, mas a gente precisa hoje reconstruir o direito. E aí, quando ela mandou o prefácio pra gente, assim, a gente não acreditou. Assim, cara, a Camila Farani tá com a gente no projeto. Professor John Hawkins, né, que a gente foi virtualmente à Universidade de Xangai, à Universidade de Londres, eu acho que é Londres, né? Acho que é Oxford. Oxford. Enfim, o professor John, ele ficou... Acho que o Flop tá aí para poder fazer a conexão, né? Quando a gente chegou pro professor John e a gente mostrou para ele o cenário brasileiro com tantas leis em vigor, tantas ações judiciais ativas, mais de 1,5 milhão de advogados, mais instituições de ensino superior que ensinam o direito no Brasil do que no mundo, o professor John ficou umas 2 semanas sem responder a gente, né? Aí a gente falou assim, gente... Não, a ideia, não o John. O livro flopou, porque a gente fala de economia criativa e o criador de economia criativa, quando soube da realidade jurídica brasileira, falou assim, cara, eu vou desistir desse projeto, porque o Brasil é louco. Não, e aí, gente, e aí é que tá, aí vem o pulo do gato, Nath, assim, o flop, ele virou um viral, porque o professor John, ele começou a responder a gente e ele foi super solidário, acho que talvez ele tenha pensado melhor, né, falou assim, gente, não vou flopar não, acho que eles estão precisando muito de mim. Eles precisam, né? Não. Eles precisam de verdade agora de criatividade, né? Não, e aí ele falou assim, gente, eu estou assustado com a realidade brasileira, inclusive a gente mandou para ele um artigo do Migalhas que falava muito disso, né, de como a gente precisa reconstruir o direito em virtude do momento que a gente se encontra. Sim. Ele falou assim, não, eu tô junto com vocês e tá aqui o texto. Ele mandou o texto pronto pra gente e pra nossa grande alegria, né, ele é amigo do Gilberto Gil. Ele fala isso, o grande Gilberto Gil, né? Com a fé não costuma falhar, né? Então a nossa fé, ela não flopa jamais. Ele foi muito amigo do Gilberto Gil, ele conta isso. Eu não quero dar muito spoiler para as pessoas lerem o livro, né? Mas na época que o Gilberto Gil era nosso ministro da Cultura. E ele fala isso, né? Que, assim, cara, a gente trocava muito nessa época e a gente tá falando de 20 anos. Sim. Como assim as coisas não mudaram? Né? Por que o que aconteceu no Brasil nesse espaço de 20 anos? Porque o mundo está em constante transformação. Sim. A gente está falando de inteligência artificial, automação, inteligência de negócios. O que está acontecendo que o direito brasileiro ele continua a reboque das coisas? Me lembra a famigerada frase, Brasil, país do futuro. E quando que chega, né? Mas fora tudo isso, eu achei maravilhoso quando ele falou do Gilberto Gil. Não, a gente não acreditou. Aí trazendo, já que você puxou do flop, aí a gente acabou emendando nos autores que inauguram a obra, acho que é super justo a gente falar das pessoas que fecham a obra, né? Quando a gente falou um pouco do projeto para Josi Jardim, que é uma das cofundadoras do Jurídico de Saias, a gente disse para ela o seguinte, assim, Josi, o projeto é esse, eu acho que é super importante ter alguém que de fato pensou lá atrás numa iniciativa super inovadora, está com a gente nesse projeto. E, cara, a Josi tem 1001 funções, né? Quando ela topou e a gente não acreditou, assim, tipo, mais um ato de generosidade dela, né? E aí ela fala um pouco de como foi importante ela ser criativa e inovadora junto com as outras saias que elas chamam, né? De iniciar esse movimento de jurídico de saias lá no passado, enquanto a gente ainda não falava tanto de comunidades assim, né? E aí ela trouxe isso, e aí o artigo dela fala muito sobre coragem, sobre a necessidade de você meter a mão na base, como o Pedro comentou, a realmente, obviamente com cautela, com toda a responsabilidade, mas perder esse medo de errar, de você ir adiante. Se a Josi não tivesse tido essa coragem no passado de iniciar o jurídico de saias, certamente, eu acredito muito nisso, né, do que você faz lá atrás, aquele efeito borboleta, né? Gente, talvez muitas iniciativas nossas aqui não teriam sido iniciadas porque, querendo ou não, ela encorajou muita gente. O próprio Jurídico Sem Gravatas, a gente tem muitas comunidades que hoje, elas sustentam muitas outras que estão por aí, aqui no nosso ecossistema. E aí, o texto um dos outros textos que também fecha a obra é da Maite Schneider. Assim, além de seguir as redes do Manda pro Jurídico, né? Cara, acho que
seguir a Maite Schneider é uma obrigação. Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, você precisa, de fato, se atentar nos mais variados canais que vão te levar a de fato, exercer a prática de uma ideia. E a Maite faz muito isso. Ela é a primeira mulher trans LinkedIn Top Voice do mundo. Tá? Do mundo. A Maite é incrível. E é do Brasil. Ela nos acolheu e falou assim, cara, eu vou escrever para vocês nesse livro e vou falar da maior de todas as inovações. E ela fala, não vou dizer o que é, porque é spoiler também. Então, mas ela fala. E o artigo dela tá espetacular. E ela tava numa época, gente, assim, de novo, o resultado é proporcional ao envolvimento, né? Que a gente estava falando no início. Ela estava numa época super complicada profissional, viajando, entre várias coisas. E eu ali, às vezes, já super tímido e com vergonha de mandar uma mensagem para ela. Assim, e aí, Maite, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu falei assim, não, no artigo? Não, eu sei, fica tranquilo, tá comigo e tal, que eu não sei o quê. Sempre alto astral, né? Sempre alto astral. Sempre, gente, aquela mulher, assim, a gente manda uma mensagem, a gente é tenso, ela te recebe com calor. Gente, que é uma coisa maravilhosa. Ela mandou o artigo pra gente, eu falei assim, caraca, cara. Esse livro tem que fazer um sucesso, porque olha isso. Quem é a gente na fila do pão, né? Pra poder receber isso. E, assim, é uma honra, assim. São pessoas espetaculares. E uma das chaves que eu achei muito legal que vocês fizeram, assim, todos esses detalhes que o Samico contou aqui pra gente, que o Gui, a Tainá contaram, são partes que compõem o livro. E, obviamente, ele não deu spoiler dos artigos, das partes, pra gerar justamente essa curiosidade. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi essa chave aqui na capa do livro. Porque essa chave, ela contém o nome de todos os autores dos artigos do livro. Eu achei isso muito legal, porque é uma coisa que você para pra olhar assim. Sinceramente, quando eu li, eu falei, cara, tá bom, tem os nomes aqui, mas nem parei pra ver que era realmente o nome dos autores. Eu olhei assim, é uma chave, tem os nomes, achei que fossem palavras aleatórias, pra ser bem sincero. Eu não estava de óculos na hora que eu vi a primeira vez a chave, e aí eu falei, legal, tal, ficou maneiro, a capa, o título, o design, o vídeo que vocês produziram ficou muito legal também. Então, assim, eu acho que todo o composto estava muito legal, mas quando eu vi que efetivamente o nome dos autores era a chave da capa do livro, cara, eu falei, cara, que jogada sensacional que vocês tiveram em fazer isso. Isso vem... Que criatividade, né? Que criatividade. Mas, o Pedro, isso vem desde do primeiro livro, do Departamento de Jurídico 4.0, que era uma necessidade nossa de ter o nome dos autores na capa. Porque é uma obra coletiva. E de uma maneira interessante, né? Sim, exato. não... E não é aquele box. Não, mas, legal. bem, Nossa, na verdade, arrasaram. A criatividade e a forma interessante começou com o Legal Operations como começar. Porque, assim, no primeiro momento, a gente sempre teve essa ideia de ter os autores presentes na capa, porque isso é um projeto coletivo e quem organiza livro no mundo do direito mais antigamente sabe que, geralmente, o nome dos coordenadores sempre está em destaque. E a gente não queria, nunca quis, que essa obra fosse de uma pessoa só. É uma obra coletiva. E, de fato, é para os autores se apoderarem dela e a podcasts, irem a eventos, falarem do seu artigo, postar foto com o livro. E era importante ter o nome deles na capa, porque, de fato, é um projeto deles, né? E aí, Legal Operations, quando começar, a gente trouxe os autores na moldura. Eles estão presentes na moldura da capa. E aí foi um super trabalho com o pessoal do Legal Sensory Design, da LSD, que é de um dos autores presentes no livro, do Cristiano Xavier. Ali no processo criativo, a gente conseguiu trazer, né, eles pra gente na capa do Legal Operations, como começar, na moldura. E aqui falando especificamente do criatividade, e aí trazendo o teu ponto, Pedro, aí você traz várias visões, né? Como a Thay comentou no início aqui do nosso episódio. Eles são a chave para a construção desse projeto. Você pode encarar na visão da Mara, que é a responsável por marketing da Future Law, como um labirinto, que às vezes é muito fácil num primeiro momento você chegar no ponto central, mas pode ser difícil se você não tiver a orientação adequada, né? E, obviamente, os autores fazem parte da capa, que é o nosso principal destaque, eles estarem sempre ali. E uma coisa, a gente ficou discutindo sobre repertório e a gente fez esse trabalho, né, com a LSD, que é o Luan, a Nath e a Yas. E a primeira pergunta para ele, né, a gente falou, cara, a gente quer uma capa que mude, que não seja padrão direito, jurídico. Ele, mas qual que é o repertório de vocês? Quais são as referências de vocês? Porque daí eu decido se eu vou para um caminho X ou para um caminho Y. E aí foi um momento que a gente começou a falar,
qual que é o nosso repertório? O que a gente quer passar? Porque a gente começou a viajar, daí teve esse momento de brainstorm, a gente começou a viajar, falar de N coisas aleatórias. E ele falou, não, calma, ainda é um livro jurídico, é pro direito, a gente não pode ir tão longe assim. Então acho que a gente conseguiu chegar em conjunto com o time, assim, num meio termo que eu fiquei muito, muito feliz, né? A gente ficou muito satisfeito com o final. E aí ficou a chavezinha também, né? Ficou incrível, gente. Vai, Vai Pedro. lá, vai lá. Não. A gente tá falando do livro, mas eu também queria fazer perguntas pontuais pra vocês individualmente, porque eu acho muito importante a gente entender quem são as pessoas que conseguem idealizar esse tipo de processo. Então, Gui, a minha pergunta pra você é de um projeto que eu acho incrível de verdade, gente. O Gui, ele é cofundador da CLOB, que ele é um movimento que vem trazer a Legal Operations aqui pro Brasil, que eu acho uma coisa essencial para a gente conseguir desenvolver com qualidade, com processos bem estabelecidos, utilizando dados dentro de departamentos jurídicos e escritórios. Eu queria que você contasse um pouquinho da CLOB e como é que foi esse momento de desenvolver, de encabeçar esse movimento, que é muito colaborativo. É 100% colaborativo, né? Cocriação, colaboração, tudo, né? Nada a gente consegue fazer sozinho lá na CLOB. Eu fui uma das últimas pessoas a entrar. A CLOB tem 2 anos, basicamente. E ela foi de uma terceira tentativa. Já tinham tentado fazer uma comunidade de Legal Ops, não deu certo. Tentaram de novo, não deu certo, aí nasceu a CLOB, como terceira tentativa. E aí eu, graças a Deus, eu fui incluído. E a gente começou... Deu certo. É tipo eu com vocês com esse livro, graças a Deus lembraram de mim, ainda bem. Pô, lembraram, me falaram, tem o Gui ali, tá na Gimpé. Pô, obrigado. E eu fui incluído, enfim, na CLOB. E aí a ideia da CLOB, hoje a gente é uma comunidade super aberta, que é para causar um awareness, para dar, para as pessoas terem ciência que existe Legal Operations. Porque muito se fala, inovação dentro do direito, mas como é que você vai fazer isso? Qual que é a sua porta de entrada? A gente estava falando de simbologia, o último livro era uma porta, porque a gente entende que Legal Ops é uma porta de entrada para inovação no jurídico. Então, a CLOB ele tem esse papel de fomentar, de trazer esses debates, fazer esses movimentos, esses eventos, CLOB Tour e tudo mais que a gente faz, Nordeste, Sul, Sudeste, a gente vai para todo lugar para isso, para fazer com que as pessoas saibam o que é o Legal Ops. Falar de gestão, falar de dados, que nem você falou, falar de colaboração, de como errar e ficar ok com isso e aprender com isso, projetos. Então ele tem esse olhar mais multidisciplinar dentro do direito. E é o que a gente tenta fazer junto com a CLOB. Então é esse o nosso papel, né? Falando brevemente assim, sobre o que a gente faz lá. E a gente tá pensando em 1 milhão de outras coisas. Tem que vir aqui, Gui, pra gente ficar falando só disso. Pô, porque isso é temaço, muito. é muito bom, a galera. É verdade, Ouvir. cabe um episódio só disso, com certeza. Com certeza. Não, eu resumi pro próximo já. Tainá, eu não tenho como. Deus, perdoe. Eu tenho um monte de coisa pra falar dessa mulher. Essa mulher faz um monte de projeto, mas quando eu abri meu LinkedIn e vi a Tainá na capa da Forbes, eu falei... eu até suspirei. Eu falei, meu Deus... Cara, é uma satisfação pessoal, assim, quando eu vejo uma mulher incrível que tá à frente de tantos projetos, conseguir esse tipo de alcance, porque não é fácil, entendeu? A gente olha só o frame, aí você olha uma foto que ela tá gatérrima, com escrito Forbes em cima, que é uma marca que tem muito renome, as pessoas, elas enxergam a excelência da marca. Isso é muito difícil hoje em dia, você manter. E eu achei incrível, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, que eu mesmo estou extremamente feliz, assim, e muito, muito honrada de estar dividindo a mesa com todos vocês. Nath, obrigada. É recíproca, a admiração é muito recíproca, e eu ouvi isso de muitas amigas, eu ouvi isso de muitas pessoas. O Cris, foi ontem de manhã, né, eu compartilhei, e aí o Cris mandou assim, hoje eu acordei meio triste, mas depois que você me mandou esse post, eu fiquei feliz. E foi muito, muito importante para mim ouvir isso de tantas pessoas, porque a gente vê que é real o que a gente prega de comunidade, da gente se sentir parte das conquistas de cada um. A gente tem um livro, uma capa que tem o nome de todos os coautores e a gente se pergunta, né? Esses livros, eles estão se tornando best-sellers. Eles estão se tornando best-sellers. Mas como? Qual que é a diferença? Tanta obra coletiva. E dizem que a obra coletiva flopa. Né? A tendência das obras coletivas é flopar no mercado editorial. E a gente está indo contra essa regra justamente porque as pessoas elas não estão com o sentimento de que os donos da obra coletiva são os coordenadores.
Cada um dos autores está se sentindo dono dessa obra, vai gravar o seu próprio podcast. Ele, olha, meu livro, esse livro é meu, esse livro é de vocês. E a Forbes criou uma comunidade. É a comunidade Forbes Black, BLK. É uma comunidade que foi criada nos Estados Unidos, ainda está exclusivamente nos Estados Unidos. Então, isso já tem cerca de 2 ou 3 meses. E eles convidaram alguns nomes muito relevantes da política, do governo, do mundo acadêmico, do mundo empresarial, do mundo da influência, dos Estados Unidos, e estão começando a expandir isso para outros países. Hoje, eu fui buscar esse dado nas redes sociais e nos relatórios que eles já emitiram da Forbes Black. Eles já estão contemplando mais de 40 países diversos. A ideia é reunir, através de uma comunidade, lideranças negras em todo o mundo, para que se crie uma rede de autoconexão, sabe? Uma rede em que essas pessoas possam se conectar com outras lideranças, elas possam ter acesso a mentorias, elas possam também, através de outras comunidades, mentorar outras pessoas, e a partir disso a gente promover inclusão, promover diversidade e promover mais diversidade dentro do mundo dos negócios. E desculpa, Samir, que eu vou dar o spoiler da Maitê. Para a Maitê, inovação, a maior chave da inovação é a diversidade. Então, é muito importante pra gente. No Brasil, a Forbes já tem uma iniciativa que é a Forbes Mulher, e foi muito interessante ver essa iniciativa nos Estados Unidos. Eu acredito que vai se expandir, e eu tive a honra de ter sido selecionada para participar dessa comunidade, né? E representar o Brasil, representar o direito brasileiro, representar nós, mulheres, e é uma honra muito grande. Tiagão participou, gente. Tiagão tá behind the scenes, mas ele participou. Cara, mas é muito legal mesmo, porque você falou esse senso de comunidade, é muito legal, porque a gente vê o sucesso de vocês, especificamente agora no teu caso, nessa questão da Forbes. Cara, a gente fica muito feliz, de verdade, assim. Quando a gente viu o post, assim, a gente fala, cara, que legal, assim, por ela, a gente se sente até inserido nesse seu sucesso. Porque a gente vê, cara, uma pessoa tão próxima, super merecedora dessa premiação, querendo ou não, né? Dessa honraria, sei lá como é que vocês querem chamar, mas assim, desse crédito pelo trabalho que você exerce. Afinal de contas, você ter sido selecionada dentre tantas mulheres negras tem um motivo pelo qual você foi a escolhida. E esse motivo é o seu trabalho constante, são os processos que você desenvolve no dia a dia, são todos os sacrifícios que você faz diariamente para poder ter chegado lá. Então, cara, muito parabéns. Obrigada, Pedro. E eu acho que o que a gente falou sobre os sucessos e insucessos, né, de continuar tentando. Eu acho que a gente é um aglomerado das falhas e sucessos, dos momentos, dos dias tristes, dos dias felizes. E cada pedacinho do que eu fui fazendo desde o dia que eu nasci, dia 26 de novembro, junto com o Paulo Samico, eu e o Paulo, a gente estava nascendo ali no mesmo dia. Mas eu nasci mais tempo antes, tá, gente? Bem antes. Sou mais velho. Mas foi sendo construído. Então, assim, vir pra cá, conhecer vocês, conhecer a iniciativa Future Law, ter conhecido lá atrás a B2L, conhecer Paulo, conhecer Gui. Cara, Gui, ele ontem tava com o Gabriel Senra, que foi fundador da Lint. O Gui começou ali no mundo da inovação através da Lint. Eu achei tão bonito esse encontro. E quando o Gui tava na Lint, ele mandou uma mensagem pra mim no LinkedIn, falando assim, Tainá, eu gosto muito da Future Law, poxa, não tem espaço pra eu ser pesquisador? Aí, eu trabalho de graça. Eu falei, opa, peraí, tem espaço. E na época, a gente tava lançando nosso primeiro curso online, e um dos convidados foi o professor Joshua Walker, que é de Stanford, que é do projeto Codex da Universidade de Stanford. E o Gui foi a pessoa que traduziu todas as aulas, ele traduziu todos, legendou, fez um trabalho excepcional. E agora, em maio, a gente trouxe o Joshua, né, pós-pandemia, a gente trouxe o Joshua de volta pro Brasil, e aí eu virei assim, Gui, você já conhece o Joshua? E eu falei, Joshua, olha, foi ele que traduziu tudo que você produziu, sabe? Então, assim, são pequenos, são os detalhes, sabe? É o chaveirinho. São pequenos detalhes e a gente vai construindo, né, quem a gente se torna. O propósito, ele vem no caminho. A pergunta pro Samico, eu nem sei. E olha que eu até sou uma pessoa mentalmente organizada. Mentira, não sei se sou. Mas o Samico eu nem sei como começar a perguntar. Porque ele tá com tanto projeto, assim, que eu não sei dizer. Mas a primeira pergunta que eu quero saber é... Curso de Soft Skills, queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque, assim como essa iniciativa, eu acho que a iniciativa de falar sobre Soft Skills no ambiente jurídico, ela é absolutamente necessária.
E eu vejo isso empiricamente, porque hoje em dia trabalho com isso, as pessoas me abordam para falar sobre isso e porque vejo no ambiente profissional. Então, achei uma iniciativa muito importante. Muito, muito, muito importante. Esse é o ponto 1. Meu ponto 2 é spoiler, que eu quero, óbvio. Eu quero saber quais são os próximos projetos. Porque sei que Paulo Samico já deve ter projeto na agenda até 2030. Se bem imagino. Se bem imagino. Imagina. Não, antes de entrar nesses dois assuntos, como eu já falei, né, gente? Eu sou fã, eu sou ouvinte. Pois eu vou querer saber uma pílula do Barão sobre esse livro. Qualquer pílula. No formato pílula do Barão. Tá bom, vou programar uma, vou trazer uma pílula pra gente. Vou pensar. Pedido ao vivo Vou pra pedir. ele não negar depois. Mas, agora, começando do LinkedIn, né? Como eu não sabia que tinha iniciado por meio da plataforma essa jornada do Gui com a Thay, não. Porque eu conheci o Gui pelo LinkedIn também. Eu mandei uma mensagem pra ele e falei assim, poxa, Gui, tô aqui fazendo um projeto e tal, a gente não se conhece ainda, quer fazer parte? Depois a gente tem que resgatar essa mensagem, né? Precisa, né? E foi pro Departamento Jurídico 4.0, que ele era um dos responsáveis no Departamento Jurídico 4.0 Legal Operations. A gente pegou um trecho, um eixo, né, do livro, era a parte final, pegou as 12 competências do CLOC e cada autor era responsável por uma competência. E o Gui foi responsável pela Inteligência de negócios. inteligência de negócios. BI. Então, assim, muito bacana como essa plataforma gera oportunidades, né? E sendo LinkedIn Creator lá, eu venho observando. Isso tá linkado com a segunda pergunta, que era para os projetos, né? Os do futuro, alguns eu não posso revelar porque estão envolvidos outras pessoas, mas eu acho que muito bacana para um futuro próximo, que é que eu vou falar na Fenaló dessa semana. Vai sair na semana que vem? Semana que vem. Você vai Então, semana maravilha. que vem. Então, nessa semana que você está ouvindo o podcast, eu tive a sorte e o privilégio de ser convidado pelos organizadores da Fenaló, a qual eu agradeço muito a Ana Paula, a Maju, o Alexandre, essa gente maravilhosa que confia no meu trabalho, de junto com 2 executivos do LinkedIn para poder falar sobre como o LinkedIn pode gerar oportunidades para a esfera jurídica. E esse ano eu estou como LinkedIn Creator, o que significa dizer que eu tenho um compromisso muito grande com a veracidade da informação do conteúdo que eu compartilho, né? Então, ali um dos meus grandes objetivos é fazer com que, de fato, o profissional jurídico, seja o advogado, advogada, a pessoa que é Legal Operations, que de alguma forma ajuda o nosso ecossistema a expandir, ele utiliza a plataforma como área de oportunidade. Olha só que você já viu 2 pessoas que pela plataforma se engajaram, criaram novas oportunidades. O próprio Manda pro Jurídico, quando posta alguma coisa lá, eu sempre faço questão de curtir e comentar para poder dar alcance, para poder chegar a mais gente. Esse é o meu objetivo, é fazer com que todo mundo chegue lá. E o LinkedIn é possível você fazer isso, né? Não vou falar das outras redes sociais, mas eu acho que o LinkedIn ele é ainda subutilizado por nós advogados, por nós profissionais jurídicos. A gente tem muita oportunidade ali e a gente é muito de texto, a gente é muito de informação rápida. A gente pode usar a plataforma a nosso favor, né? Então, esse é o futuro próximo que eu posso compartilhar. E o LinkedIn, é muito legal você falar isso, porque o LinkedIn, todo mundo sabe que é importante para nossa profissão, para o nosso meio, mas pouca gente usa mesmo. Pouca gente utiliza a ferramenta como ela propicia você a usá-la. Mas pegando o gosto do Samico, então siga a gente nas redes sociais, manda pro Jurídico no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Instagram, LinkedIn. o que a gente lançar no LinkedIn, tu vai seguindo a gente, vai compartilhando, vai comentando, faz igual o Samico. Já fica aqui a ideia do mestre já de seguir, compartilhar, comentar, interage, a gente salva o nosso post se você achar relevante, faz tudo que você puder para ajudar a gente a crescer essa comunidade virtuosa. E sigam a Nath, porque os stories dessa menina são maravilhosos. Eu amo assistir os stories da Nath. Sigam todos, o Gui, a Tainá, o Samico, Senão vai acontecer o quê? o Rodrigo. Senão você não vai prosperar na sua vida. Pronto, tá aí, ó. Que horror! Gente, Mas assim, só fechando, gente. Sabe, eu queria fazer uma reflexão aqui. A gente faz um livro tão legal, tão bacana, com tantas coisas inovadoras, legais, as chaves do sucesso aí que a gente foi comentando aqui, trechozinhos do QR Code, vídeo, enfim, tanta coisa legal que a Sobra proporcionou, mas tem uma coisa que a inovação não supera pra mim, que é o encontro presencial aqui da gente. Essa nossa troca, o olho no olho. Eu acho que isso, na tecnologia nenhuma, nunca vai conseguir substituir. E aí fica aqui uma reivindicação aqui online aqui pra todo mundo. Eu acho que a gente devia fazer um evento com todos os autores, tentar reunir em algum lugar ou em 2 lugares,
pra poder divulgar e a gente se conhecer melhor. Pra Aí, todo mundo Samico. participar. Aí, eu também acho que é bacana. A gente, inclusive, tem algumas empresas que super apoiam a gente no lançamento, né? The Hub, Digest, da Jus Brasil e a Lint. Assim, sem essas empresas, a gente não conseguiria reunir os autores, Sim. tanto no Rio quanto em São Paulo. Mas eu acho que faz sentido a gente até levar para os autores uma data e um local com uma antecedência para as pessoas poderem se ir. programar. Se programar para a gente realmente fazer um encontro, né? Mas esse calor humano que você trouxe, você lembrou muito bem, o Pedro, porque me recordou de que eu não respondi a primeira pergunta da Natália sobre soft skills. Manda. Então, mandaram para o jurídico? Manda pro Samico. Então, esse curso a gente tem a esmagadora sorte, eu sempre falo de sorte, de privilégio, porque o destino é muito bom com a gente, né? Nath é uma das nossas professoras, é uma das nossas professoras de comunicação, e ele foi um curso que eu estava no lugar certo, na hora certa, porque ele foi exclusivamente idealizado pelo João Paulo Prado. Eu ouvi o João Paulo Prado pela primeira vez, assim, de forma estruturada, sabendo que ele é no Future Law Cast. Inclusive, a Tainália é boa porque ela tem um podcast na Future Law, né? Então, ali, a gente consegue fazer com que faça essa ligação entre os professores. Exatamente. Então, assim, o João Paulo Prado ali no podcast dele, ele falou um pouco sobre a trajetória dele de educação, né? Como vice-presidente hoje de uma empresa de educação, como outras oportunidades como professor. Ele falou assim, cara, esse cara é sinistro. Eu falei assim, caraca, conselheiro da Future Law. Exatamente. E eu falei assim, gente, que pessoa é essa, né? E eu tive muitas semelhanças na história dele profissional com a minha. A gente sempre teve que correr muito atrás para as coisas darem certo. Nunca veio nada de bombejado. Quando vem, eu falo assim, meu Deus, será que é pra mim mesmo? Porque assim, tudo meu é correndo atrás, persistindo, sendo chato, né? Mas enfim, o fato é que ele chegou e falou assim, Samico, olha, a gente tem essa oportunidade, eu acho que já é o momento da gente começar a falar de soft skills para o mercado jurídico 4.0, mas eu não vou conseguir fazer isso sozinho, você consegue me ajudar? E aí, Nath e Pedro, eu tava super enrolado, muita coisa para fazer, a estratégia do livro para a gente poder executar coisas no trabalho, porque, gente, eu preciso pagar as minhas contas. Acredite ou não, esse homem trabalho. é gerente jurídico da Mondelez. Eu juro pra vocês, pelo amor de Deus, eu preciso do meu emprego, tá? Eu sempre falo isso. Em Falo isso, público. esse não é meu job principal, Mas galera. o fato é que o João, ele trouxe toda a ideia e nós fomos, mais uma vez, virtualmente, né? Para Princeton, para Harvard, para o relatório do futuro do trabalho desenvolvido pelo Fórum Econômico Mundial, e a gente pegou todas essas skills eleitas para os profissionais do futuro e pensamos em como estruturar um projeto de soft skills para o mercado jurídico, e foi lançado o volume 1 do curso na Future Law, com professores maravilhosos, Nath participando do livro, Karina Troncos participando do livro, no futuro, no próximo volume, Cauã, que também participa do livro, que esteve presente aqui no Manda Pro Jurídico. Então, assim, o próprio Gui também, que tem uma aula no curso. Então, ali, o objetivo é você falar para o profissional jurídico quais são os soft skills mais relevantes que ele precisa para ele mandar bem pra caramba na profissão. Qual seja, comunicação, feedback, aprender a dar, receber feedback de uma forma estruturada, lifelong learning, a importância da mentalidade de crescimento, pensamento crítico, pensamento criativo, uma leitura muito voltada, uma leitura humana muito voltada para análise de dados, né? Trouxemos, inclusive, a comunicação digital para o advogado, que vocês falam tanto aqui no curso de soft skills. Então, gente, o curso está maravilhoso. E, inclusive, já dando spoiler para quem ficou até aqui no episódio, João Paulo Prado estará aqui conosco. Será nosso entrevistado. Siga a gente nas redes sociais para saber data, horário, tudo certinho para vocês ficarem por dentro. Não percam, Paulo é incrível. Ele é eu sou fã. demais, né? A gente teve aula com ele na FGV, no LLM da FGV que a gente fez, que foi onde a gente se conheceu, inclusive, de Direito e Negócio. Ele foi um dos professores lá. Então, eu acho que tá entregue. Nath, faça... Eu queria saber se vocês têm algo a dizer. Aliás, eu sei que vocês têm muito a dizer, mas... Eu quero agradecer. Quero agradecer primeiro meus co-coordenadores, Paulo e Gui, que eu não sou uma co-coordenadora fácil, entendeu? Eu ouvi o Paulo aqui falando de, cara, tudo eu corro atrás e eu tô ali. E, nossa, vocês não têm ideia do quanto vocês me inspiram. De verdade, assim. A gente tá num mundo, numa realidade... Vou
chorar. A gente tá no mundo, a gente tá numa realidade em que tudo é tão difícil, tudo é tão complexo, né? É um mundo que a gente não pode... Eu vim de Uber pra cá, a gente não pode andar de vidro aberto, a gente não pode caminhar com paz e tranquilidade, né? Em uma cidade do Brasil, a realidade é essa, não é só uma realidade de Rio de Janeiro. E um mercado truncado, baseado em ego, baseado em desejo, numa ambição cega. E, caramba, que sorte, a minha, que sorte é a nossa, poder trabalhar, ainda que não no trabalho oficial que paga os meus boletos, poder trabalhar, sabe, com pessoas que me escolheram, sabe? Porque eles me escolheram, foi um convite deles. E eu agradeço a vocês, sabe? Porque, como eu falei, parece que é pequeno. Ontem eu tava falando com o Rodrigo, que eu falei assim, nossa, mas depois a gente fala sobre a Forbes, mas a gente é muito pequeno. Gente, é pequeno que se desenvolve. É pequeno, é cada pontinho, é cada projeto, é cada livro, é cada artigo, é cada post, é cada amizade que a gente constrói. E é muito pequeno, sabe? Não tem nada grande. Nada grande, se torna grande. É muito pequeno. E eu sou muito, muito grata por estar aqui por conhecer e por fazer parte da história, fazer parte do sucesso de vocês. Eu também, eu brilho ao ver vocês brilharem, todos vocês. Então, era isso que eu queria dizer. Gente, obrigada demais. Aproveitando o gancho da capa do livro, eu acho que vocês são abridores de portas. Todos vocês, todos nós. Comprem o livro, estejam conosco e mandem pro Jurídico, galera. Beijo e até a próxima semana.